Eu vou te explicar um pouco mais sobre a TIR, como ela funciona e o que é que exatamente faz com que ela separe quem está construindo patrimônio para quem só está olhando o número bonito, achando que está investindo e está realmente parado no tempo quando a gente fala de construção de patrimônio. A gente vai passar sobre alguns tópicos. A gente vai falar sobre significado, o que é que significa TIR, o que é que de fato ela é, o nome, como é que funciona. A gente vai falar sobre ROI, Yield e TIR, quais são as diferenças, e a gente vai trazer também alguns exemplos sobre cada um deles, né? Primeiro ponto, vamos começar falando sobre o significado da TIR. TIR, se a gente for olhar de fato a sigla, é taxa interna de retorno. Basicamente é o quanto que o investimento que você colocou, ele rende, porém ele considera um fator. Ele considera o fluxo do dinheiro no tempo. Então ele leva em conta fluxo de caixa, ele leva em conta também prazo, ele leva em conta tempo. Se a gente olha para yield e ROI, que também são métricas de rentabilidade, a TIR, a grande diferença dela é justamente ela levar em consideração o tempo e levar em consideração também o fluxo de caixa, a forma como o dinheiro sai do seu bolso, a forma como o dinheiro volta para o seu bolso. Então TIR nada mais é do que uma métrica para metrificar justamente o seu capital e o quanto que o seu capital está rendendo. Vamos então falar sobre TIR, Yield e ROI. Vamos falar primeiro sobre Yield, né? O que é que significa Yield e como que a gente calcula? Yield nada mais é do que o quanto o capital que você alocou rende mensalmente. Vamos supor que você fez um investimento aqui de 100 mil reais. Esse investimento ele rende para você agora aproximadamente R$ 1.000 por mês. Isso quer dizer que basicamente você vai fazer 1.000 dividido por 100 mil, pronto, você vai achar o seu yield. Nesse caso aqui, 1%. Então o yield, ele calcula o quanto que o capital que você alocou rende mensalmente. A gente tem agora uma outra métrica, que é o ROI. O ROI, ele diz a sua rentabilidade no período. Então, se, por exemplo, e aí é o ponto, o ROI não leva em consideração quanto tempo isso aconteceu, necessariamente, mas sim o quanto que você colocou, o quanto que voltou. Se a gente fala, por exemplo, que a gente teve um investimento de 100 mil reais também, e esse investimento ele retornou 20 mil reais, ou seja, agora você tem 120 mil, isso significa que o seu ROI, o seu retorno sobre o investimento, foi de 20%. Isso aqui não leva em consideração o tempo que passou para isso, apenas o investimento que você fez, que é o quanto que você alocou, 100 mil, para o quanto que voltou, que são 120 mil. Óbvio, dá para calcular de forma anual? Dá. Se você levar em consideração que isso aqui foi, por exemplo, em 12 meses, você pode falar que isso aqui foi 20% ao ano. Se isso aqui foi em mais tempo, aí você tem que dividir pelo período que passou. E, obviamente, dividir por 12 para você calcular ao ano. Agora a gente vai falar sobre TIR. E aqui a gente vai fazer também um exemplo prático para mostrar como que a gente calcula a TIR e como que a TIR pode ter um impacto dentro de um processo de construção patrimonial, dentro de uma estratégia de investimentos. Vamos pegar o primeiro cenário. Vamos apagar isso aqui. E a gente vai pegar o primeiro cenário, que é um cenário onde a gente vai olhar apenas para a rentabilidade. Então, o primeiro cenário, a gente tem aqui um investimento de 100 mil. Vamos colocar 120 mil reais, na verdade. Então, 120 mil reais, que ele retornou para a gente 132 mil reais. Se a gente for olhar só para quanto que saiu, o quanto que voltou, a gente vai falar que teve um rendimento de 10%. E a gente primeiro faz essa análise e olha, foi bom ou foi ruim? Depende. Depende do quê? Depende de quanto tempo isso aconteceu. Se eu falar que isso aqui aconteceu em um mês, foi excelente. Se eu falar que isso aqui aconteceu em 12 meses, foi muito ruim. Ainda mais que hoje um cenário que o nosso CDI está em 15% ao ano. Um rendimento de 10% ao ano é péssimo. Está rendendo menos que o CDI. Principalmente se você estiver assumindo risco, né, nesse investimento. Mas vamos fazer isso aqui, esse investimento, que aconteceu em um ciclo de 12 meses. Então, vamos pressupor que isso aqui está acontecendo em 12 meses. E vamos fazer esse mesmo investimento ficar muito bom. O que é que a gente vai fazer? Vamos criar um fluxo de caixa.
Então a gente vai colocar aqui nessa linha mês e a gente vai colocar nessa linha aqui fluxo. Nessa linha fluxo. Então basicamente o que é que a gente vai fazer? Mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí por diante, até chegar em 12 meses. E a gente tem aqui o fluxo. No fluxo o que é que a gente vai colocar? Saída de caixa. Então, saída no mês 1 de menos 10 mil. Saída no mês 2 de menos 10 mil. Mês 3, mesma coisa. Ou seja, 10 mil por mês até mês 12, onde a gente vai ter também uma saída de menos 10 mil. Tá? Então, todos os meses a gente tem uma saída de menos 10 mil. Só que agora, no mês 13, a gente vai ter a nossa rentabilidade, o nosso retorno, que vai ser justamente o 132. Então, vamos jogar aqui para cima. No mês 13, a gente teve uma entrada de 132 mil reais. Os números foram iguais. 120 mil de saída, 132 de entrada. A diferença foi que eu fiz isso aqui parcelado. A gente fez durante 12 meses, menos 10 mil, até que a gente completasse os 120. O que é que isso mudou na prática? Se a gente for, e a TIR ela é muito difícil de calcular na mão, então a TIR o melhor é que você calcule ela dentro de uma planilha. É muito fácil de fazer isso. Mas se a gente for pegar esses mesmos números e colocar na planilha, e a gente calcular a TIR desse investimento, que era de 10% ao ano, isso daria em torno de 0,8% ao mês, essa TIR ela vai para, isso aqui já calculado, de 1,72% ao mês. Hoje o CDI está rendendo aproximadamente ao mês em torno de 1 a 1,05, 1,1% ao mês. Então a gente saiu de uma taxa de retorno que era muito ruim, porque o nosso dinheiro saiu de uma vez, voltou de uma vez, para parcelando isso aqui, saiu de uma TIR que era de 0,8% para uma TIR de 1,72% ao mês, superando inclusive o CDI. Ou seja, a TIR ela não leva apenas em consideração o quanto que voltou de dinheiro e o quanto que você colocou, mas sim o quanto que você fez mensalmente, a forma como voltou e principalmente o tempo. Se a gente tem, por exemplo, um mês aqui que a gente colocou 0 e em outro mês a gente colocou 20 mil, se a gente, por exemplo, tirasse isso aqui colocasse 0 e esse valor viesse para cá de 20 mil, a TIR seria maior ainda, porque a gente conseguiu postergar um dos pagamentos. Então, TIR leva muito em consideração a forma como o dinheiro saiu do seu bolso. Por quê? Qual que é a grande vantagem de você ter mais dinheiro no presente, diferente daqui que você tinha menos dinheiro, porque tudo saiu ao mesmo tempo, para que esse seu dinheiro ele consiga vir aqui também, que você ainda tenha o mesmo valor no tempo mais para o final. Né? Então a TIR ela leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, porque se eu falo para você que eu posso fazer esse pagamento parcelado, eu fico com 120 mil, coloco ele, por exemplo, no CDI, eu faço qualquer coisa que eu quiser com ele, e esse dinheiro ele vai rendendo ao longo do tempo, e o próprio valor de eu ter o dinheiro também, ele me garante uma certa segurança para qualquer reserva e emergência que eu precise. Aqui então vocês entenderam um pouco mais sobre TIR, eu espero que agora vocês consigam entender como esse conceito funciona, e principalmente qual é a diferença entre TIR, yield e ROI, porque dentro de TIR, yield e ROI, a gente consegue ter agora, quando você for metrificar o investimento, você consegue saber muito bem agora a diferença entre quando a pessoa fala para você que você tem um ROI de 10%, um ROI de 15%, um ROI de 20%, principalmente se você tiver o poder e a possibilidade de manipular a forma como o dinheiro sai do seu bolso. Sempre, 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 se você conseguir, opte por tirar menos dinheiro no presente e tirar mais dinheiro no final.